dia 20 de agosto, quinta-feira. Em português, nós vamos realizar a correção das atividades caligráficas, tá? E hoje nós vamos já entrar no capítulo 8. Nós vamos estudar o gênero textual poema, tá certo? Mas aí agora a gente vai fazer a correção das atividades caligráficas. Peguem o livro para acompanhar a correção, tá bom? Então, a nossa atividade começa com um lembrete, né? Um lembrete explicando, trazendo, né, essa informação de pronome possessivo, que diz que é aquilo que indica, né, posse, aquilo que pertence às pessoas do discurso, que são meu, meus, minha, minhas, teu, teus, tua, tuas, né, dentre outros, né? E na primeira questão diz assim, gente, escreva a frase preenchendo a lacuna com um pronome possessivo adequado. Aí nós temos a frase aí, ó. A industrialização permitiu a democratização da moda e com ela a multiplicidade de vestimentas. Mais do que nunca, cada um ficou livre de decidir sobre sua aparência. E abaixo nós vamos reescrever, vai ficar desse jeito aí que vocês estão vendo, tá? Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão, acima da segunda questão, nós temos outro lembrete que fala sobre uma das funções da vírgula, que é separar um termo explicativo na frase, tá? A segunda questão diz assim, ó, leia as informações fornecidas e crie uma frase com um termo explicativo entre vírgulas. Veja um exemplo. Olha só. O jogo de boliche empregava pessoas para rearranjar os pinos após cada jogada. As pessoas empregadas eram geralmente crianças. E aí você vai fazer essa separação por vírgulas. Vai ficar da seguinte maneira. O jogo de boliche empregava pessoas, vírgula, geralmente criança. Então essa daí é a informação acessória, tá? Geralmente crianças. Para rearranjar os pinos após cada jogada. Tá? Então vai ficar desse jeito. Na letra A, o lanterninha de cinema conduzia as pessoas atrasadas a seus lugares. Lanterninha de cinema é uma profissão extinta atualmente. Não existe, né? Então você pode organizar da seguinte maneira. O lanterninha de cinema, vírgula. Aí nós colocamos a informação acessória. Profissão extinta atualmente, vírgula. E aí eu termino a frase. Conduzir as pessoas atrasadas a seus lugares. Na letra B, antigamente as pessoas recorriam a telefonista para completar suas ligações. A telefonista fazia a conexão entre as linhas. Então a gente pode colocar da seguinte maneira. Antigamente as pessoas recorriam a telefonista, vírgula. Aí nós colocamos a informação acessória. Que fazia a conexão entre as linhas, vírgula. E termina a frase. Para completar suas ligações, certo? A terceira questão é sobre advérbios e locuções adverbiais. Aí nós temos um lembretezinho, tá? E aí a gente vai para a terceira, ó. Complete as frases, as circunstâncias indicadas. Aí eu vou dar sugestões de respostas, tá, gente? Vocês podem ter feito diferente, eu vou dar sugestões de resposta, tá bom? Olha só, as crianças dançaram, eu posso colocar aqui nesse espaço bem, tá? É um advérbio de modo, tá? Então, eu vou utilizar um advérbio de modo. Eu posso dizer que as crianças dançaram bem, que as crianças dançaram mal, também é um advérbio de modo. Eu posso dizer ainda que elas dançaram devagar, as crianças dançaram devagar. E eu posso utilizar também outros advérbios. Eu posso dizer, as crianças dançaram bem, as crianças dançaram mal, as crianças dançaram devagar, as crianças dançaram alegremente, animadamente, divertidamente, tá? Então eu posso utilizar esses advérbios de modo, tá bom? Na letra B diz assim, minha mãe, aí o espaço deixou eu ir à festa. Aí eu vou utilizar um advérbio de negação. Então eu posso completar a frase da seguinte maneira, minha mãe não deixou eu ir à festa, tá? Ou ainda eu posso utilizar até mesmo uma frase para completar esse espaço. Eu posso dizer o seguinte, minha mãe de forma nenhuma deixou eu ir à festa, tá? Essa também é um advérbio de negação, tá? Mas o não aí é melhor para ser usado. Na letra C, nossa casa fica, espaço,
da praia. Eu vou usar um advérbio de lugar. Então, eu posso dizer, nossa casa fica longe da praia, tá? Longe aí é advérbio de lugar. Ou eu posso dizer também que nossa casa fica perto da praia, tá? Posso usar uma dessas duas respostas. Na letra D, cheguei, tracinho, para a prova. Então, eu vou utilizar um advérbio de tempo, tá? Então, eu posso dizer, cheguei cedo para a prova. Cheguei tarde para a prova. Cheguei de manhã para a prova. Cheguei logo para a prova. Cheguei agora para a prova. Então, eu posso utilizar todos esses advérbios de tempo. E na letra E, né, nós temos o espacinho e tem a frase, a gente se fala no fim de semana. Eu vou utilizar aí um advérbio de afirmação. Então, eu posso dizer, com certeza a gente se fala no fim de semana, né? Ou eu posso utilizar ainda, certamente a gente se fala no fim de semana, tá? Essas são sugestões de resposta. Na letra F, nós temos, nós duas somos, tracinho, amigas. Eu vou usar aí um advérbio de intensidade. Então, eu posso dizer, nós duas somos muito amigas, né? Advérbio de intensidade. Ou eu ainda posso utilizar a seguinte palavra. Nós duas somos tão amigas, né? Tão, advérbio de intensidade. Ou eu posso utilizar também, nós duas somos pouco amigas também, é um advérbio de intensidade, tá? Então, eu posso utilizar essas frases, tão, muito, muito, pouco, tá bom? Na letra G tem assim, Bernardo, tracinho, não consiga chegar a tempo. Eu vou utilizar aí um advérbio de dúvida, Então, eu posso dizer, Bernardo talvez, tá? Talvez não consiga chegar a tempo, né? Uma dúvida, advérbio de dúvida. Ou ainda posso utilizar Bernardo possivelmente não consiga chegar a tempo. Ou eu ainda posso utilizar Bernardo provavelmente não consiga chegar a tempo. Entendido? E na quarta e última questão, nós temos a seguinte missão aqui, ó. Complete as frases com advérbios e locuções adverbiais do quadro, né? Talvez, sempre, ontem, pela manhã, depois, realmente, mal, longe, pouco e extremamente. E aí, na letra A, nós temos a seguinte frase. Ela foi à festa ontem, tá? Fantasiadas de bruxa. Se você achar que cabe outra palavra aqui nessa frase, você pode colocar, tá? São sugestões de resposta, tá? Utilizando as palavras do quadro, tá bom? Na letra B, o jantar estava maravilhoso. Qual é a palavrinha? Eu posso colocar a palavra realmente. Realmente, o jantar estava maravilhoso, tá bom? Letra C, eu, tracinho, né? Quis sair com aquela garota. Então, eu posso fazer da seguinte maneira. Eu sempre quis sair com aquela garota. Letra D. É importante realizar caminhadas pela manhã, tá? Eu utilizei as palavrinhas do quadro. Pela manhã. Advérbio aí de tempo, né? Letra E. Mania feia essa de falar mal das pessoas sem ao menos conhecê-las. Eu utilizei a palavrinha mal, tá? F. Se ela estudar, talvez passe esse ano. Olha, advérbiozinho de dúvida, né? Talvez, se ela estudar, talvez passe de ano. Letra G. A distância entre nós nunca será longe para a nossa amizade. Eu usei aí o advérbiozinho, né? De lugar. Palavrinha longe, né? H. Minha namorada é extremamente ciumenta. Eu poderia utilizar a palavrinha pouco também, né? É advérbio aí de intensidade, né? Então, eu utilizei extremamente ciumento, tá? Letra I. Você pode me ligar depois da novela? Depois, tá? Utilizei a palavrinha depois. E J. O resultado dos exames são pouco animadores, tá? Pouco animadores. Tá bom, gente? Então, em caligrafia, nós vamos ficar por aqui. E agora nós vamos para o capítulo 8 do nosso livro de português. Então, gente, o capítulo 8, ele se chama Plante essa ideia, tá? E nós temos aqui uns questionamentozinhos para começar a entender o capítulo, tá? Olha só, nós temos uma questão lá na seção Troca de Ideias que diz assim. Questão 1. A natureza serve de inspiração para muitos poetas. Inspirando-se na imagem ao lado, escreva 4 palavras que expressam seus sentimentos em relação à natureza.
Então, escrevam aí agora essas 4 palavrinhas que expressam aí o sentimento pela natureza. Pode ser amor, pode ser cuidado, pode ser preservação, tá? Pode ser os sentimentos que vêm à cabeça de vocês com relação à natureza, tá? Na segunda questão, diz assim: compartilhe as palavras que você escolheu com os colegas, depois compare as escolhas feitas. A gente não tá podendo fazer isso no momento, né? Mas é como eu falei, vocês podem utilizar palavras como carinho, cuidado, preservação, amor, certo? Na terceira questão, para você, qual é a importância das árvores? Exponha suas ideias para os colegas e o professor. Como vocês não estão podendo expor, né, essas ideias, nós vamos aqui, né, conversar sobre. Então, a gente sabe que as árvores são muito importantes, tá, para a nossa vida aqui na Terra, né? Então, é elas que absorvem o gás carbônico e produzem o gás oxigênio que a gente respira, né? Então, para vocês verem o grau de importância das plantas, das árvores, né? Então, são elas que permitem a nossa respiração, elas que filtram, né, o gás carbônico e produzem o oxigênio para a nossa respiração. Elas também nos dão frutos, né? É a partir das árvores que é possível fabricar o papel, por exemplo. E uma série de coisas são feitas a partir das plantas, das árvores, tá certo? Então, elas são muito importantes para nós, seres humanos, para a nossa sobrevivência. Então, nesse capítulo, nós vamos estudar o gênero textual poema, tá? Poema é um texto que brinca com a linguagem, com os sons e com os ritmos. E ele tem a finalidade de entreter o leitor. O poeta, gente, ele é alguém que descobre uma forma única de escrever, de representar seus sentimentos e de escrever seus sentimentos sobre o mundo, sobre o todo. Então, escrever poesia exige que a gente tenha uma imaginação, muita imaginação e muita criatividade. É bem legal escrever poesia. Então, o poema, ele busca explorar mesmo os sentidos das palavras. Então, gente, um dos recursos que são empregados nesse texto é a utilização de figuras de linguagem, como a metáfora e a personificação. O que é metáfora e o que é personificação? A personificação, ela consiste em atribuir qualidades ou ações humanas a objetos, tá? Ou também a animais, tá? Como, por exemplo, o livro nos trouxe uma frase, né, que mostra um exemplo de personificação, onde ele atribuiu uma ação aí a determinado animal. Então, vamos ver que frase é essa. Ele disse o seguinte: o que conversam os peixes no aquário a nadar? Então, ele atribuiu a ação aí de conversar a peixe. A gente sabe que peixe não conversa, né? E ele atribuiu, né, essa ação a esse animal. Então, personificação é isso, né? É atribuir qualidades ou ações humanas a objetos ou a animais, tá certo? Já a metáfora, ela consiste em aproximar dois elementos, como, por exemplo, fazer uma comparação entre dois elementos, como, por exemplo, comparar as raízes do jequitibá, que é uma árvore, né, às veias, tá? As nossas veias, as veias humanas, por exemplo, certo? Então, isso é uma metáfora, ele fez uma comparação entre dois elementos. Outro exemplo que o livro nos trouxe de metáfora, ele disse que o silêncio é um rio, né, de muitos barulhos, certo? Então, aí, ó, o silêncio é um rio, ele usou uma metáfora, ele disse que o silêncio é um rio. Então, gente, uma característica muito forte do gênero textual poema é a questão das rimas, tá? Então, as palavras, elas brincam entre si, elas rimam, né? Então, é muito gostoso de ler poesia. Então, eu vou recitar um poema que se chama As Borboletas, de Vinícius de Moraes,
tá? Para vocês perceberem aí essa questão das rimas, né? Das brincadeiras dentro da poesia, tá bom? As borboletas brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz, as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas, borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas então, oh, que escuridão! Percebam que as frases elas estão rimando, certo? E tem muita criatividade dentro, né, desse poema. Então, gente, eu quero que vocês façam a leitura do poema da página 25, tá? O poema que se chama Jequitibá, tá? E eu quero que vocês prestem bastante atenção na leitura desse poema para identificar a linguagem poética, para identificar as figuras de linguagem, né? Como a metáfora e a personificação, que eu citei para vocês e trouxe os exemplos aqui, tá? Depois dessa leitura atenciosa, vocês vão realizar, tá? A resolução da atividade da página, né? Da página 25 até a página 28, tá bom? Na próxima aula a gente vai corrigir, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.